Olá, Cristo, uma personalidade excepcional. Hoje eu gostaria de falar sobre 3 características marcantes da personalidade de Cristo. Existem algumas pessoas que passam pelas nossas vidas e elas são muito marcantes, são pessoas que nos marcam, que nos impactam. Algumas nos marcam e nos impactam negativamente, outras nos marcam e nos impactam positivamente. E Cristo, ele foi uma pessoa que com certeza marcou e impactou as pessoas de uma forma muito positiva. Eu tenho certeza que você concorda comigo, não é verdade? Hoje eu gostaria de falar sobre 3 características da personalidade de Cristo. E por que vamos falar sobre isso? Porque ao entendermos a Bíblia, ao estudarmos a Bíblia, nós entendemos que nós nos tornamos semelhantes ao Deus no qual nós adoramos. Nós nos tornamos semelhantes com as pessoas no qual nós convivemos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se ela está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes, ela está querendo nos dar um segredo aí. As pessoas no qual nós convivemos e vivemos, elas vão corromper ou vão construir os nossos costumes e os nossos hábitos. E os nossos hábitos são aqueles que vão determinar os nossos resultados e aonde nós vamos chegar. Então nós entendemos através desse texto que diz que a nossa convivência, com quem nós convivemos, vai determinar a nossa personalidade e o nosso caráter. Então nós entendemos que quanto mais nós conhecermos e termos intimidade com Cristo, mais das características e personalidade dele vão sendo impregnadas em nós e nós vamos refletindo. Porque ser um cristão, o que é ser um cristão? É ser um pequeno Cristo, é ser alguém que está refletindo algo que está acontecendo no interior dele. Eu queria ver com vocês agora sobre 3 características da personalidade de Cristo. E a primeira é o carisma. Cristo com certeza era uma pessoa muito carismática, alguém que as pessoas gostavam de ter perto, alguém que atraía as pessoas. O que é uma pessoa carismática? No dicionário tem um significado muito interessante que diz: grande prestígio de uma personalidade excepcional. O que é o carisma? É um prestígio de uma personalidade excepcional, ascendente, que exerce sobre o outro. Ou seja, é aquela pessoa que todos querem ter por perto. É aquela pessoa onde chega, as pessoas já se alegram, já contagiam um ambiente. Então aqui nós vemos uma característica muito interessante, né? Uma pessoa carismática, aquela pessoa que faz as pessoas saírem de si para estar junto delas. E Cristo com certeza era essa pessoa. Porque agora você imagina você no seu trabalho, lá no escritório, você que é professor, lá na sala de aula, ou você que é um mecânico lá na sua oficina, ou você que é um gestor na sua empresa. Imagina você lá no seu escritório e de repente entra alguém e diz assim: vem, larga a tua profissão e me segue. Eu pergunto para você, você seguiria essa pessoa? Não, né? Você não seguiria qualquer pessoa. Mas eu acho interessante que em Mateus 4, 18 ao 25 diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Ou seja, 2 irmãos que estavam trabalhando, estavam exercendo a sua profissão. E disse-lhe: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando ali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, e deixando imediatamente o seu barco e seu pai, seguiram-no. Então nós vemos lá em cima 2 personagens, 2 pessoas largando o seu trabalho e seguindo Jesus, e aqui nós vemos novamente mais 2 pessoas, Tiago e João, também largando o seu ganha-pão, o seu emprego, seguindo a Jesus. E diz: e chamou-os, e deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora você há de concordar comigo que para que alguém largasse o seu emprego, como o exemplo que eu dei anteriormente para você largar o seu emprego e seguir alguém, com certeza teria que ser uma pessoa com muito carisma, uma pessoa que você via algo excepcional na vida dela. Por isso que eu estou falando sobre 3 características
da personalidade excepcional de Cristo. 3 marcas que fizeram com que Cristo fosse alguém, uma pessoa completamente diferente de todos da sua época. A postura de Jesus deveria ser muito admirada naquele tempo para que as pessoas pudessem confiar as suas vidas a ela. Então você não larga o seu emprego, você não larga o seu ganha-pão por qualquer coisa, mas você larga o seu ganha-pão, o seu emprego, talvez por uma pessoa muito carismática, de muito sucesso da sua época. Talvez você largaria o seu emprego hoje se uma grande autoridade, um grande empresário, esse sim, convidasse você para largar aquilo que você faz hoje. Então Cristo, com certeza, tinha uma grande relevância na época dele. Cristo, com certeza, era uma pessoa que, antes dele chegar, as suas marcas, a sua personalidade, a sua fama já havia chegado para aquelas pessoas. Outra característica surpreendente de Cristo era a sua inteligência. Então Cristo, ele era uma pessoa altamente inteligente, né? O que é uma pessoa inteligente hoje, né? Alguns significados de uma pessoa inteligente. Um exemplo para mim, é aquela pessoa que responde com palavras brandas e mesmo assim consegue deixar outras pessoas sem palavras. Se você consegue deixar uma pessoa sem palavras, com certeza você respondeu elas com uma resposta muito inteligente. Jesus dava a resposta que calavam até os sábios e religiosos da época. Lucas capítulo 14, versículo 1 ao 6 diz assim: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Eis que ali estava diante dele um certo homem hidrópico, que tinha um acúmulo anormal de líquidos ou tecidos em determinada cavidade do corpo. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito, ou seja, é válido curar ao sábado? Eles, porém, calaram-se. Tomando-os, curou e disse: qual de vocês que, caindo no poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, não vai logo tirar? E nada podiam replicar sobre isso. Para que você entenda, os fariseus da época estavam culpando Jesus de realizar algumas atividades, ter algumas atitudes no sábado. E a Bíblia fala que Jesus fazia algumas perguntas e eles não poderiam responder nada, porque Jesus perguntava: se vocês forem, se um animal de vocês cair no valo, estiver sendo prejudicado, vocês não vão logo socorrer? Por que eu não posso então curar uma pessoa? Um animal vale mais do que um ser humano? Ou seja, Jesus era uma pessoa extremamente inteligente e ele conseguia desarmar as pessoas e os grandes sábios da época com a sua inteligência. Outra característica muito interessante e excepcional de Jesus Cristo era o seu autocontrole. Ele tinha um autocontrole muito interessante. Quando nós estamos sob situações tensas, o nosso espaço de pensamento ele diminui, né? Ou seja, a inteligência emocional comprovou que quanto mais o meu emocional estiver abalado, mais limitada será a minha inteligência. Quanto mais o meu QE, ou seja, o meu consciente emocional estiver sendo afetado, mais o meu QI, o meu consciente intelectual será limitado e reduzido. E nós, todos os seres humanos, isso trazendo para exemplo prático, quanto mais nervoso, quanto mais abalado emocionalmente você estiver, menos decisões inteligentes você vai tomar. Só que eu acho que é interessante que Cristo, quanto mais tenso ele estava, mais respostas inteligentes ele dava. Quanto mais Jesus controlava tanto os seus sentimentos que parece que esse espaço aumentava nos momentos de tensão. Era nesse momento que ele falava as melhores frases, era no momento de tensão que ele se mostrava tranquilo e sereno. Por quê? Porque antes da inteligência emocional ser estudada, ser trazida para o nosso conhecimento, Jesus já tinha um domínio muito grande sobre a sua inteligência emocional. Jesus tinha um autocontrole de ser copiado, um autocontrole de ser estudado, porque nos momentos de tensão, a psicologia diz que nós cometemos os nossos maiores erros. No momento de tensão, nós temos as maiores dificuldades em responder com inteligência. Mas com Cristo era diferente. Quando as pessoas o apertavam, ele olhava para baixo, escrevia
na areia e perguntava: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. As pessoas ficavam caladas e sem resposta e abandonavam ali, e baixavam suas armas e abandonavam ali a decisão que estavam prestes a tomar. Jesus, em momentos de tensão, ele fazia perguntas com que silenciava as pessoas. Então, uma outra característica da personalidade de Cristo era um autocontrole diferenciado. É nos momentos de tensão que vemos o quanto de autocontrole as pessoas têm. E Jesus, ele dormia em situações com que eu e você não conseguiríamos nem bocejar. A Bíblia fala de um episódio que Jesus estava no barco, e quando estava no barco veio uma tempestade e Jesus dormia em meio à tempestade. Então Jesus, ele tinha uma personalidade excepcional, ele tinha algumas características completamente diferentes, das pessoas hoje em dia. Jesus conseguiria dormir em situações tensas, em situações de tempestade, onde você não conseguiríamos bocejar, onde você não conseguiríamos nem piscar direito. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero ressaltar aqui para vocês algumas características da personalidade de Cristo, e hoje eu trouxe 3. No próximo vídeo eu vou trazer mais 3 características excepcionais da personalidade de Cristo. E eu quero que você entenda que quando você começa a ter intimidade com alguém, como eu falei no começo do vídeo, quando você tem relacionamento com algumas pessoas, você vai se tornando parecido com aquelas pessoas, você vai se moldando, o seu comportamento, a sua mentalidade, a sua forma de lidar com as situações vai se moldando aquelas pessoas. Então, se você tem relacionamento com pessoas boas e saudáveis, seu comportamento vai se transformando em comportamentos saudáveis. Porém, se você tem andado e vivido com pessoas que têm comportamentos destrutivos, comportamentos limitadores, comportamentos que não são saudáveis, você também, ao médio e longo prazo, você vai também tendo essas características na sua personalidade. E aqui eu estou falando sobre 3 características da personalidade excepcional de Jesus Cristo. São algumas características que ele tem na sua personalidade, que se você começar a ter intimidade, assim como eu tenho intimidade com as pessoas, e a personalidade dela vai sendo transferida para mim, se você também tiver intimidade com Cristo, se você buscar conhecer Cristo através da palavra, através da oração, a personalidade de Cristo vai sendo entronizada no seu coração, vai trazendo uma transformação. E aquele autocontrole que tinha em Cristo, que ele conseguia dormir em situações tensas, vai começar a ser manifestado através da sua vida. Aquela inteligência que Jesus tinha, de poder fazer perguntas inteligentes, mesmo em meio a momentos tensos, de poder fazer as pessoas ficarem sem resposta. Essa inteligência vai sendo transformada sobre a sua vida, Então, a personalidade de Cristo vai sendo transformada em nós. Como que eu me torno um cristão, Júnior? Quando eu tenho intimidade com Cristo. E quando eu tenho intimidade com Cristo, eu vou me relacionando com Ele. E eu vou me tornando parecido com Ele, porque eu me torno parecido com as pessoas no qual eu me relaciono. E quanto mais eu me relacionar com Cristo, mais parecido eu me tornarei com Ele. Então, Cristo tem, sim, grandes características excepcionais para copiarmos e manifestarmos. Mas eu não preciso muitas vezes me esforçar e fazer algo, um esforço além do normal. O simples fato de eu me relacionar, de eu ter intimidade com Cristo, naturalmente a sua personalidade, as suas características vão sendo entronizadas no meu coração e transformando a minha vida. Então eu tenho certeza que a intimidade que você vai ter com Cristo, se você buscar ter uma intimidade com Cristo, a sua vida será transformada, a sua casa será transformada, a sua personalidade será moldada. Eu digo isso porque eu participei de uma grande transformação, de uma pessoa completamente nervosa, descontrolada, passei a ser uma pessoa que lidero equipes, que consigo contornar situações difíceis, que consigo acalmar pessoas em momentos tensos. Mas isso aconteceu através da intimidade e da transformação da palavra de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que Deus tem uma grande transformação preparada para você. Basta você, a partir de hoje, ter essa intimidade, ter esse relacionamento com Cristo. E você vai se tornar um genuíno cristão, um pequeno Cristo neste mundo, em meio à sociedade. Eu tenho certeza que esse é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Espero que Deus tenha abençoado você com essa palavra, e no próximo vídeo eu vou trazer outras características da personalidade de Cristo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.